Olá pessoal, muito boa noite. Aqui a gente saiu lá do Facebook, do YouTube, entrou aqui no Facebook. Eu não sei se está todo mundo vendo aí. Eu vou ligar o meu notebook para ver se dá para acompanhar. Se dá para acompanhar aqui vocês. Tá todo mundo vendo? Lá. Eu acho que a gente teoricamente iniciou. Nós estamos aqui. Subir um pouquinho. Perfeito. Pessoal, tá ouvindo bem agora? Boa noite. Parece que está muito melhor por aqui, não é isso? Perfeito. Ainda bem, né? Tava meio confuso esse negócio aí de YouTube. Bem, pessoal, infelizmente a nossa transmissão ao vivo não funcionou no YouTube. Alguns problemas, não sei se de hardware. Eu tenho que comprar um dispositivo externo e acabou não dando certo. E acabou dando um montão de confusão por aí. Igualmente nós estamos aqui, o pessoal está... inclusive a gente consegue juntar mais gente até, né? Porque fica muito mais fácil para muita gente por aí. Depois a gente vai gravar isso daqui e colocar lá no YouTube para ficar de fácil acesso para todo mundo. Então, irmãos, vamos lá, vamos começar do começo. O que nós estamos falando hoje, como primeira aula, como primeira intenção, é entender o que tem acontecido com o planeta nesses últimos tempos, o que tem acontecido com a humanidade nesses últimos tempos. Tudo isso se deve a uma mudança de padrões energéticos, uma nova condição vibracional do planeta, porque o próprio planeta em si, pela posição em que ele se encontra nesse momento, dentro do sistema, nosso sistema galáctico, todos os planetas que estão nesse quadrante, eles estão passando, quando ele faz esse caminho em direção ao Sol central, ele vai mudando a posição dele dentro desse movimento galáctico. E ele começa a se aproximar, ele começa a ficar mais perto desse Sol central. E a faixa que nós estamos nos encontrando agora, nós começamos a receber uma grandiosa onda de energias cósmicas, de energias de luz, que acaba afetando todo o nosso sistema solar. Nosso Sol, a gente pode muito bem ver, para quem acompanha as notícias, existem todas as preocupações do Sol, de erupções mais fortes, uma tempestade solar. Isso se deve aí ao mesmo processo que o próprio planeta Terra está passando. O planeta Terra, durante milhares de anos, ou até milhões, ele passou
de uma frequência de densidade muito grande, e onde agora, nesse momento, ele começa a partir para níveis mais sutis. E o que isso tem feito na cabeça das pessoas? Nós começamos com os problemas que são físicos, começamos a ter mais dor de cabeça, sentimos mais cansados fisicamente, nos sentimos mais abalados emocionalmente, nos sentimos mais uma sensação de mareio, de enjoo. Isso está se tornando uma coisa muito comum. Os zumbidos no ouvido, né, eles têm aumentado cada vez mais, esses zumbidos em nossos ouvidos. Eu inclusive fiz uma live aí referente aos zumbidos, um texto na verdade, né, sobre os zumbidos nos ouvidos. Muita gente sentindo os famosos twins, né, ou do lado esquerdo ou do lado direito. O que acontece nesse sentido é que nossa glândula pineal, que é a nossa glândula física que faz a nossa conexão junto à espiritualidade, recebendo essas energias, ela começa a oscilar mais, começa a vibrar mais e se manifesta fisicamente através desses zumbidos. Depois a gente vai falar um fato muito interessante, que nós podemos aproveitar esses zumbidos e trazer se beneficiar para elevar, para a gente começar a melhorar a nossa conexão com irmãos, né, de elevações mais sutis, que nós podemos utilizar essas vibrações, essa frequência para nossa meditação. E existem alguns momentos que esses zumbidos eles chegam a até portar algumas informações, né? Então daí saem canalizações e coisas do gênero. Basta a gente se dar o tempo para que isso aconteça. Isso são todos os parâmetros, todos não, alguns dos parâmetros físicos que estão acontecendo com essa elevação vibracional do planeta. Para os aspectos não físicos, são os aspectos de relacionamento, né? Cada dia mais conturbados, cada dia mais problemáticos. As diferenças as máscaras começaram a cair. O tempo já não está permitindo, essas frequências já não estão permitindo, mas a parte de ocultação das coisas, tudo está vindo à tona, tudo está vindo adiante. E às vezes relacionamentos que estão ali por um fio, elas acabam se rompendo. Um outro aspecto que está acontecendo, nós vemos aí os nossos momentos políticos, né, que parece que virou uma bola de neve aí da corrupção caindo e aparecendo os podres de todo mundo. E isso não é só no Brasil, isso são outros países, e não só nessa parte de corrupção. Nós percebemos que os outros países começam a ficar um pouco mais intolerantes uns com os outros e começa um tipo de um risca-faca aí por algo, né? E esses são os aspectos gerais que a gente acaba entendendo do porquê que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. E junto com isso tudo, o que mais nos faz estar aqui agora conversando, eu e vocês, é a parte do parapsiquismo, é a parte da nossa espiritualidade. Muita gente
começou a buscar, a ficar insatisfeito com aquilo que estava buscando, aquilo que preenchia já não preenche mais. Os paradigmas de prisão que nos aprisionavam ao medo de religiões ameaçadoras que faz o certo e vai para o céu, e se fizer o mal vai para um inferno. Só que quem dita essas regras são essas próprias religiões. E a gente acaba não aceitando mais, já acaba não fazendo mais sentido algumas coisas para a gente. Sendo assim, nós chamamos isso de despertar, ou seja, nós estávamos dormindo, nós estávamos aceitando tudo, era tudo um fator robótico, né? A gente é meio que androidizado, é meio androide. Então acordar, trabalhar, comer, voltar para casa, se alimentar, fazer sexo, dormir, ou estar com as crianças meia hora, uma hora, dormir, as donas de casa acordar, trabalhar o dia inteiro em seu lar, cuidar de crianças e dormir. E esse ciclo, começo, meio e fim, é uma coisa que funcionou muito bem durante milênios, mas já não funciona mais. O momento agora é outro, a necessidade para a consciência agora é outra. E essas frequências estão aí para isso. Essas frequências não estão aí para que aconteça isso conosco. Elas estariam aqui, o planeta passaria pelo seu momento de ascensão, de evolução, de mudança energética, nós estando aqui ou não estando aqui. A questão é que nós, vindo deste planeta, ou de diversos outros planetas, viemos para esse planeta para justamente passar por esse momento. Ou nós viemos conscientemente, ou nos colocaram aqui de alguma forma, para que a gente vivencie essas frequências, para que a gente, aquele choquinho na sola do pé, para que a gente dê uma acordada, uma despertada. É uma oportunidade que nos foi dada para poder passar esse momento, passar os processos que nós estamos passando aqui. Então, dentro desse ritmo frenético que nós estávamos vivendo, que é a mesmice do sempre, o conformismo, a conformidade. E olha que o brasileiro aparentemente tem um conformismo maior, né? Já que dentro da idiosincrásia brasileira, né, local, a memória é muito curta, sempre tivemos essa cultura da bagunça, do churrasquinho de fim de semana, da cerveja de sexta-feira. Isso a gente pode ver pela quantidade de pessoas que estão aí conosco, que a juventude, nem a juventude mais está suportando mais isso está deixando um certo vazio consciencial que não tá agradando, não está satisfazendo mais. E agora, justamente agora, a gente começou a dar os nossos primeiros passos. Muita gente tem buscado muita coisa na internet, muita gente tem buscado muitos espaços holísticos, muitos centros espíritas, muitos centros esotéricos. Existem diversas opções para que a consciência ela receba aquele impulso que ela precisa para seguir o caminho um pouco mais liberto, né? Não existe certo, não existe errado.
existem caminhos, existem experiências, existem vivências. Na verdade, a função da consciência é vivenciar, experienciar cada momento, em cada situação, seja ela qual for, e aprender com aquela situação. O que sim cabe a todos é que nós tenhamos certos filtros para entender que algumas coisas que estão rodeando na internet, ou dentro de grupos, ou dentro de pessoas que talvez até bem intencionadas ou não, acabam trazendo, levando multidão a um despertar enganoso, a um despertar falso, mudando simplesmente os conceitos antigos para novos conceitos, ou seja, conceitos antigos para os mesmos conceitos que existiam, porém com personagens novos. Então, o que se vê muito aí gente, eu gostaria que vocês entendessem que é uma opinião minha, Carlos, algumas situações, eu não quero ir em desencontro ou em afronta a ninguém, ou a nenhum grupo, mas também eu não posso ver as coisas e perceber alguns erros e não apontá-los. A questão é que eu vejo muita gente falando de seres extraterrestres, eu vejo anjos, né? Anjos, arcanjos, São Rafael, São Miguel, São alguma coisa, extraterrestre, Ashtar, arcturiano, como se eles tivessem vindo aqui para solucionar os nossos problemas e para resolver as nossas pendências conosco mesmo. E não é bem assim que acontece. Cada um é responsável pelos seus próprios problemas. Não serve de nada dizer que existem seres malignos que nos infiltraram, extraterrestres que infiltraram, que são seres que querem dominar o planeta e modificaram o nosso DNA. Me desculpem, mas se um danado foi ali e matou um outro, não é chip nenhum não, é a personalidade do cara, é o problema dele, é um problema de caráter, é um problema de assédio espiritual por seres trevosos do plano astral, mas ninguém viajou milhões, milhares de anos-luz para vir aqui fazer esse tipo de jogo com ninguém. Então a gente tem que acabar, deixar de seguir essas linhagens bem negativas, porque vão induzindo a pessoa ao medo, ao mesmo tempo que essas visões colocam a pessoa no medo. Aí ela te dá uma solução. Olha, os seres trevosos estão aí, os extraterrestres, os reptilianos, os draconianos estão aí, vão dominar, eles já dominam o planeta, mas nós venceremos, nós somos os bons e a luz sempre vence, porque nós temos a espada, não sei de quem lá. Então, prestem um pouco de atenção, dentro dessa conceitualização. Vamos começar a observar que nossas falhas, que ninguém modificou o nosso DNA, não, que ninguém está sendo manipulado por seres de outros planetas que vieram aqui e estão dominando o planeta, não.
vamos observar que as nossas próprias condutas, os nossos próprios instintos, nossos próprios pensamentos. Sim, existe um plano astral, né, dentro aqui da quarta dimensão. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui. Eu fiz um mapinha que eu queria ter compartilhado uns desenhos lá no YouTube, não funcionou nada disso, mas na próxima eu vou usar uma live também e eu vou tratar de fazer nesse fundo um tipo de um quadro que eu possa fazer alguns desenhos para exemplificar um pouco das camadas que sobrepõem a crosta terrestre, que nós temos aí a nossa crosta terrestre, que é onde nós habitamos, terceira dimensão. Nós temos a quarta dimensão, que é no aqui e agora, somente no nível de densidade um pouco inferior, ou seja, um pouco menor. Então, nós não conseguimos ver essa quarta dimensão, mas ela está aqui agora interagindo conosco. E justamente dentro da proximidade do planeta é o que se chama de zona umbralina, ou umbral. Aqui ficam as formas pensamento, aqui ficam aqueles irmãos que ainda não que estão presos dentro de seus próprios problemas mentais, eles ainda não aceitaram sua morte, ou estão ali propositalmente se juntando dentro de seres que estão ali há mais tempo e fazendo um verdadeiro fuzuê na vida dos outros. Ou seja, eles podem desde estar brincando, né, com as pessoas, até o fato de formar verdadeiras legiões para prejudicar outras pessoas, para absorver a energia dessas pessoas, para mexer no vampirismo, né, para eles absorverem essa energia. Então, com esses seres, sim, são os que já têm inteligência suficiente para usar tecnologia extrafísica, né, que nós chamamos de paratecnologia, igual a gente tem a psicologia, parapsicologia, que é a psicologia paralela do plano, além do plano físico. Nós temos a paratecnologia, a tecnologia paralela. E esses danados têm porque o plano astral, o plano que tem menos tecnologia é aqui, a terceira dimensão. Quarta dimensão em diante, existem tecnologias incríveis. Para quem assistiu o Nosso Lar, né, aquele filme do livro do Chico Xavier, grande mestre, por sinal, o Nosso Lar, ele mostra aqueles ônibus, né, flutuando, aquelas cidades imensas, naves que chegam e saem da cidade astral e vão para outros lugares. E aí essa tecnologia acaba sendo acessível também para alguns seres realmente mal intencionados. Então, por que eu falo isso? Mais uma vez insisto, que dentro dessa linhagem de busca espiritual, da busca do desenvolvimento, muita gente está se iludindo aí, criando verdadeiras teorias de conspiração, mas não percebem que isso é um grande trabalho de assédio espiritual e está sendo muito bem trabalhado esses seres, que acabam gerando adoração por seres que não têm esse propósito. Vale lembrar que, irmãos, que se eles já têm tecnologia muito superior à humana, são seres assim com a capacidade de ter o domínio da matéria entre ser físico, ele conseguir trafegar entre dimensões, entre terceira, quarta, quinta, sexta, seres multidimensionais.
para ter acesso a essas dimensões, para passar para uma quinta dimensão. Para a quinta dimensão, que é o próximo passo, esses seres já têm que ter o amor fraterno, né? A fraternidade já tem que fazer parte da existência deles. E dentro desse conceito, então a gente entende que se existem seres de outros planetas aqui nesse momento, eles estão trabalhando aí em prol do nosso despertar, em prol da nossa evolução. É um projeto. O planeta Terra é um projeto planetário. Ele é um projeto de começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Dentro desses começos, meios e fins, é onde a gente ouve algo de história dos tempos que se passaram, que são os tempos da Lemúria, né? Se nós fizermos aqueles que buscam um pouco das civilizações antigas, temos a história da Lemúria, onde houve uma transição planetária e desapareceu um continente inteiro. Depois, a última foi a Era Atlante, né? Da Atlântida, o que tanta gente busca ainda, que busca ainda dentro da arqueologia, né? Das coisas perdidas, buscam a cidade de Atlântida, que foi a mudança também de uma transição planetária. E pelas estatísticas, a cada 13, 14 mil anos, esse evento ocorre. E a matemática e a história diz, e os sintomas e os nossos irmãos acabam também nos alertando, que nós estamos em meio de um processo de transição planetária. Esse processo de transição planetária, ele é diferenciado das outras vezes, porque ele acompanha a ascensão do planeta. O próprio planeta Terra acaba também ascensionando. Voltamos lá atrás, quando eu comecei a falar da posição dele, mais próximo ao Sol central, e onde nós recebemos todas essas energias aí que estão fazendo a gente acordar. Pessoal, está dando para acompanhar aí? Eu não sei se eu estou falando sozinho, se está todo mundo ouvindo. Está tudo bem? Vocês vão me dar licença, eu vou tomar uma aguinha. Está todo mundo ouvindo aí, né? Vamos lá. Caiu? Não, estou falando aqui ainda. Dentro dessa proposta do estudo da espiritualidade, eu percebo que, eu vou falar para vocês uma coisa, dentro das mensagens que eu recebo, eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu estou para dizer, eu fiz uma estatística que 90% estava procurando uma condição real de crescimento, uma condição real de continuidade, né, do seu caminho da espiritualidade, do seu caminho de consciência após o seu despertar, ou aqueles que estão despertando ainda, e disse que tinha 10% que estava totalmente perdido dentro de algumas questões do seu cotidiano. Eu estou para dizer que essa porcentagem mudou muito, né? Talvez eu tenha feito a conta errada, ou talvez as pessoas estão sentindo mais livres de falarem sobre os seus problemas. Me chegam muitas mensagens de problemas diversos. Gente, se eu falar para vocês, são milhares, né? Eu trato de dar atenção a todas e espero que consiga dar atenção a todas durante algum tempo, ou o tempo que eu aguentar.
Mas muita gente não está suportando a sua própria vida. Muita gente falando de suicídio, muita gente falando dos seus problemas pessoais, que me dói isso, que me dói aquilo, que eu perdi meu namorado, esses problemas emocionais, eles sempre existiram e parece que não está fácil de deixar de existir. Mas se nós nos dedicarmos, se nós nos comprometermos a entrar dentro desse processo da espiritualidade, começar a conhecer tudo que a espiritualidade pode nos oferecer, eu tenho certeza que esses males, não é que eles vão desaparecer, nós vamos aprender a lidar melhor com eles. Porque não existe mágica para a gente mudar em minutos, fazendo uma oração, e vai mudar todos aqueles males que eu ocasionei ou me ocasionaram durante uma vida inteira, né? Aquele lance de que quem tem fé remove montanhas é legal, mas algumas coisas são para aprendizado mesmo. Elas são para aprender, a gente tem que passar por aquilo. Mas a questão é o ponto de vista que a gente tem que mudar. A gente tem que começar a aceitar essas questões e começar a trabalhar elas. E é onde a espiritualidade universal, ela faz esse aporte, mas ela faz esse aporte através da sua própria transformação, através da sua própria força de vontade. Nós conseguimos, através da união, né, de pessoas, através de um trabalho que nós podemos fazer, nós conseguimos movimentar uma egrégora, criar uma egrégora positiva, de grande proporção, ajudando em problemas físicos, de saúde, ajudando em problemas diversos, né? A questão que não vai adiantar fazer só isso, porque isso é apenas 50% do processo. A outra parte do processo, geralmente é você mesmo que tem que resolver. Eu não sei se eu mencionei para vocês, eu faço terapias multidimensionais, né? E chegam pessoas que acabam passando os seus problemas, às vezes ela está muito ligada aos processos de sua vida anterior, dos seus problemas emocionais de infância, ou está muito obsediada, está com dificuldades de se desentrelaçar desses seres. Então a gente consegue fazer um trabalho individualizado, acessando esses níveis energéticos, conscienciais e outros corpos, e acaba fazendo essa parte externa da ajuda, da liberação para essa pessoa continuar a vida dela de uma maneira mais produtiva. Porém, os outros 50% é ela quem tem que fazer, porque não adianta de nada a gente estar aqui conversando, se entendendo, aprendendo uma quantidade de coisas, elevar nossas vibrações e sair da tela, fechar o computador e brigar com o marido, ou brigar com a esposa, ou brigar com os filhos, ou falar mal da vizinha. Então tudo isso depende de cada um de nós. Eu queria falar para vocês que nessa quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós vamos montar, eu aqui na cidade de Peruíbe, né, aqui no litoral sul de São Paulo, nós juntamos fisicamente com várias pessoas e fazemos a nossa meditação, que não é uma meditação, né, não é esse o nome, mas ficou bonito, que é nos juntar, trabalhar nossas energias, solicitar a presença de nossos irmãos amparadores, nossos mentores, nossos irmãos de luz, que acabam trabalhando as nossas energias ali. E nesse processo de relaxamento, nesse processo de
de movimentação energética, de atração de luz, né, de elevação vibracional, nós nos dedicamos a um momento, aproveitando dessa nossa elevação vibracional, para poder pedir e solicitar aos nossos mentores desse projeto que possa ajudar esses irmãos que acabaram chegando, o nome, né, o nome, endereço e a data de nascimento, que acaba chegando para a gente. Então a proposta da cura fraterna, ela já é funcional e tem várias pessoas já participando. Na mesma quinta-feira, às 20 horas, a gente liga nossos computadores, deixamos lá com o áudio ligado, eu faço a condução do trabalho trazendo essas energias junto a nós, cada um dentro do seu lar vai tratar de juntar amigos e pessoas que se sintonizem. Essas pessoas que se sintonizam, elas vão acompanhar todo esse processo. Vocês vão perceber que as vibrações vão se elevando, e é onde cada um de vocês, dentro do seu lar, dentro do seu grupo, que quem dera possa ser formado aí por uma quantidade cada vez mais crescente de pessoas, captar esses nomes, porque sempre chegam nomes de pessoas: poxa, ora pelo meu pai, reza pelo meu pai que morreu, pela minha mãe que está no hospital, pelo meu tio que está com câncer, por meu primo, por mim. Ou seja, esses nomes chegam diariamente. Então a nossa ideia é poder captar isso, fazer uma cesta com todos esses nomes, e juntos, dentro dessa egrégora, que já não é mais nacional, porque nós temos aqui pessoas que estão nos ouvindo, que são da Itália, que são da Noruega, que são da França, de Portugal, de alguns lugares de Portugal, de Lisboa, de Porto, pessoas da língua latina que têm nos acompanhado também, de Caracas, de Argentina, do Chile. Ou seja, essa rede vai crescendo. A internet nos permite nos enlaçar com pessoas que buscam os mesmos princípios e os mesmos caminhos. Então, quando a gente consegue, de uma maneira simultânea, cada um no seu horário local, nos juntar numa egrégora única, numa egrégora de luz, a gente consegue transformar muita coisa, a gente consegue realizar verdadeiros, como dizem os terrenos, verdadeiros milagres. E esses milagres, eles vêm por conta de vibração. Então é importante, gente, que a gente possa, através dessas aulas que nós faremos de segunda-feira, possamos nos preparar para a execução dos momentos de quinta-feira. A nossa proposta na segunda-feira é que hoje é uma aula inicial, uma apresentação do que é a espiritualidade universal. A espiritualidade universal, ela é a transcendência, ela é a não limitação que a nossa escola espírita ainda se impõe, que as religiões do planeta se limitam às amarras que elas têm com suas limitações de crença. E a espiritualidade, ela é o entendimento do que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porém no sentido evolutivo a nível universal. Entender que nós estamos vivendo nesse projeto planetário, que nós já vivenciamos em projetos planetários diferentes,
que muitos que estão aqui agora são irmãos de outros orbes, de outras, que estavam tendo seus ciclos de evolução dentro de outros projetos planetários, e estão aqui no planeta Terra para passar esse momento de despertar por motivo da transição planetária. Isso está acontecendo. Se vocês buscarem um pouco de informação e história, vocês verão que na década lá há 100 anos atrás, mais ou menos, a população mundial, ela tinha aproximadamente 2 bilhões de pessoas, né? 1 bilhão 800 e pouco. Em 1960 já tinha 4 bilhões e eu acho que no ano passado nós já estamos em 7 bilhões e pouco, esse ano já estamos em pelo menos 8 bilhões. Em 100 anos, nós subimos 6 bilhões de pessoas encarnadas. De onde vocês acham que vieram essa população? Essas consciências? Nós temos 6 bilhões de corpos, que é necessário 6 bilhões de consciência. Fora os que já estão no plano astral. Então, a população aumentou nessa quantidade, porque foi permitido pelos grandes comandos do planeta Terra que essa população subisse e que viessem seres de todos os cantos desse universo para presenciar esse momento de transição planetária. Por isso tanta gente está deslocada, por isso que tanta gente não quer ir embora, por isso que tanta gente olha para o céu e sente saudades, por isso que tanta gente chora porque não quer ficar aqui, porque está totalmente diferente daquilo que eles sempre vivenciaram, está totalmente diferente daquilo que eles estavam experimentando. E isso é a nossa missão aqui, tratar de fazer com que vocês entendam que 80% de vocês estão aqui na sua primeira ou segunda encarnação e 20% estão enraizados ainda com encarnações sucessivas dentro do planeta Terra, ainda com crenças limitantes, ainda com dificuldades de aceitar o novo. Muitos outros já estão bem espertinhos também, bem espertos e despertos, né? E já estão seguindo esse rumo de elevação vibracional para esse tempo que está por vir. Então, irmãos, eu acho que a gente deve, paulatinamente, é lógico que a melhor maneira do mundo seria que nos reuníssemos fisicamente num grande grupo e que pudéssemos todos juntos ali estar conversando, trocando ideias, exemplificando, vivenciando as energias daquele momento. Mas como existem sempre as limitações de distância e seria injusto até, né, deixar o pessoal de alguns lugares desse planeta de lado. Vamos usar a tecnologia para que a gente possa tratar de através de um passo a passo, fazer entender aprender alguns fatores, né? O que eu gostaria de falar com vocês, que vão ser temas para as próximas aulas. Nós vamos falar sobre projeção astral, o fato de sair do corpo físico, né?
para onde nós vamos, como nós podemos sair, quais são as técnicas que nós podemos utilizar. Porque para mim, Carlos, a melhor ferramenta de trabalho que nós podemos ter, que um espiritualista pode ter, ou um ser humano pode ter, é ter a consciência totalmente lúcida ao sair do seu corpo físico e conhecer a espiritualidade tal qual ela é. E tudo depende da elevação vibracional, do nosso nível vibracional, porque se a gente está vibrando negativamente, não vai achar que do outro lado é flores. E a gente só vai encontrar locais de luz se a gente se preparar, se nós nos prepararmos para esse momento, né, de projeção. E é onde a gente, inclusive, dentro das experiências mais sutis, fazer um esforço para que a gente possa lembrar disso daí ou ter lucidez plena, desde o momento que sai até a hora que retorna. A projeção astral. Movimentação básica energética. Eu vou deixar nos links ali embaixo, eu já postei um vídeo esses dias atrás, eu vou postar ele de novo, que é uma lição número 1 para quem está buscando a espiritualidade. Do momento que nós começamos a buscar a espiritualidade, do momento que nós queremos expandir nossa consciência, já ouviram aquela frase que quanto mais eu rezo, mais tentação aparece? Bem, vocês entendem o porquê disso. Quanto mais nós queremos nos iluminar, buscar o nosso caminho mais coerente, mais condizente com uma vida amorosa, uma vida fraterna, uma vida próspera, uma vida saudável, mais alguns seres, né, de quarta dimensão aí, ou até físicos mesmo, tá? Até tem muita gente por aí com maldade, começa a se incomodar com isso e eles começam a fazer um trabalho de assédio, né? De obsessão. Então, a movimentação básica energética, ela é um movimento primordial, eu digo que é primordial, que é de extrema necessidade para o conhecimento de qualquer pessoa, principalmente as que estão seguindo o caminho do despertar e de elevação vibracional. A movimentação energética, quando a gente consegue circular essas energias conscientemente e gerar um estado chamado estado vibracional, vocês vão perceber que é uma verdadeira chuveirada energética, é uma verdadeira limpeza energética que é feita e é uma verdadeira proteção. Aí nós vamos movimentar a energia, é um procedimento chamado ouve, depois ou movimentação ou circulação energética, né? Movimento de circulação energética, a exteriorização de energia, né? E a interiorização energética. É muito importante que a gente saiba fazer essas 3 movimentações. Essa é uma assim, vai merecer uma aula para que a gente aprenda na prática como lidar com essa movimentação energética. Vamos falar sobre o parapsiquismo, sobre nossa clarividência, a clareaudiência, vamos falar sobre a intuição, vamos falar sobre o contato com nossos irmãos das estrelas. Tem muita gente sonhando com os nossos irmãos das estrelas, tem muita gente tá a ponto de canalizar, tá a ponto de trazer alguma mensagem de um mentor espiritual, seja humano, seja estelar, ou seja, não interessa muitas fontes.
mas está a ponto de trazer essas mensagens para a humanidade. E isso, a mensagem vai aparecer de maneira muito coerente com aquilo que a pessoa está fazendo da vida dela, né? Então, para cá, não adianta falar que a pessoa é alcoólatra, bate nas crianças, ela vive de raiva com o mundo, e em uma hora ela dizer que está canalizando mestres ascensionados. Então isso é meio difícil, não é coerente, né? Porque existe uma necessidade de trabalhar interiormente para que a gente possa acessar. Quanto mais interiormente nós trabalhamos, quanto mais nossa vida ela é harmônica com aquilo que nós buscamos. Se nós buscamos a paz, nós temos que vivenciar uma vida em paz. Se nós buscamos luz, nós vamos acabar movimentando as nossas energias, a nossa fisicalidade, os nossos atos, as nossas ações em conformidade a essa luz que nós buscamos. Se as coisas são incoerentes, e se eu estou falando aqui porque às vezes a gente posta uma frase na internet, né? Eu sou paz, eu sou luz. E às vezes aparece 1.000, 2.000, gratidão, é isso mesmo, gratidão, é isso mesmo, não é isso, nós somos luz. Mas estamos fazendo isso verdadeiramente em nossos atos diários? Estamos fazendo isso nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos familiares, amigos, colegas, desconhecidos, pensamentos? Ou seja, nós estamos sendo verdadeiramente aquilo que nós estamos buscando? Porque gratidão e namastê é muito fácil a gente escrever, é muito fácil a gente falar, mas a gratidão ela é muito mais do que uma palavra, ela é um complemento é um complexo de sentimentos muito lindos, né? Porque quem sente a gratidão verdadeiramente falando, ela sente muita paz, uma plenitude muito grande. E o namastê, né? O meu Deus interior, saúda o seu Deus interior. Esse namastê, será que eu estou respeitando mesmo na totalidade o Deus interior da outra pessoa? Ou eu estou soltando isso da boca para fora? Então é importante que nós sejamos coerentes com aquilo que nós estamos buscando. Dentro dos temas diversos, nós vamos falar sobre o nosso parapsiquismo, sobre como desenvolver o nosso parapsiquismo, quais são os cuidados de desenvolver, de ter o parapsiquismo ativo, a mediunidade. Tem muita gente sofrendo com suas mediunidades, tem muita gente sofrendo com seus parapsiquismos. E esse sofrimento vem porque essa abertura vem. E não é karma, gente. Não existe aquele lance de você estar com dor porque você merece, porque você fez tal coisa na outra vida. Não é bem assim. Não é lógico que todo mundo é responsável pelos seus atos, dentro dessa vida, dentro de vidas anteriores e dentro de vidas futuras, porque tudo é ação e reação. Nós vamos hoje, o que nós fizermos hoje, numa vida futura, vai ter a reação daquilo que eu estou fazendo hoje. Mas isso não quer dizer que toda e qualquer indisposição, problema, puxa, uma dificuldade, um acidente que teve, cortou o dedo, cortou a mão, puxa, você mereceu isso porque na sua vida passada, não necessariamente. Merecer é uma palavra muito forte, é uma palavra muito julgadora, é uma palavra muito egóica. Quando a gente faz um encaminhamento de um irmãozinho que às vezes está desorientado no plano astral,
a gente sente essa presença e consegue estabelecer um contato com esse irmão, e ele simplesmente precisa ser encaminhado através dos nossos mentores para o caminho dele, né, de recuperação. Eu lembro de pessoas que falam, olha, e pede para os mentores, né, os doutrinadores falam para os mentores, e que leve ele ao local conforme seu merecimento. Gente, não dá. Isso que seja encaminhado conforme a sua necessidade. Nem que a necessidade seja ficar de castigo. É a necessidade, não é o merecimento. As pessoas têm que começar a mudar um pouco esse conceito de praga, né? Você está assim porque você merece, você está assim porque... Não, a pessoa passa dificuldades porque ela tem necessidade de passar aquelas dificuldades para o aprendizado dela, para o próximo, não para o anterior. A gente tem que se desenraizar do nosso passado, parar de se limitar ao nosso passado, desamarrar, soltar as correntes, porque senão vai ficar sempre nesse ciclo evolutivo mesmo, ciclo reencarnatório. E não precisamos de tudo isso. Nós vamos tratar de fazer tudo possível para sair, logo passar de ano, lógico que todo ano tem que ser completado, mas sair dessa escola, ir para outra, sempre passando de ano, não retornando, não aprendendo uma série de coisas e por merecimento você retroceder tantas séries. Você vai para um outro lugar de maneira que você, vamos dizer, tenha conforme a sua necessidade de estar ali para o seu aprendizado. Então, gente, é isso que a espiritualidade universal transcende do que é o caminho da espiritualidade física. E dentro desse tema tem muitos outros temas a serem abordados. Eu confesso para vocês que eu ainda estou me familiarizando com a câmera, eu também estou me familiarizando de ficar falando aqui com vocês e criando o tema instantaneamente. Eu trato de fazer um processo em que meus mentores vão me dando alguns toques aqui e eu vou jogando isso para fora. Eu estou com o notebook aberto, mas não é para ler nada, é para simplesmente ver minha imagem ou algum comentário que está por aí. Mas o que eu falo para vocês é que façam a parte de vocês na coerência daquilo que nós estamos buscando e vamos tratar, através dos conhecimentos, através dos textos, das mensagens, já que a gente não pode estar junto aí fisicamente, trazer esse conhecimento para a nossa vida e que ele se torne efetivo. Eu vou parar com o vídeo aqui agora, porque eu queria aproveitar... Eu quero dar um pouco de atenção. Dentro da minha programação eu ia conversar 1 hora, ia deixar 1 hora para perguntas e respostas, e eu queria que os irmãos que tivessem alguma dúvida, eu vou dar uma olhada aqui, mas sobre os temas já abordados. Não vamos falar de projeção astral aqui, não vamos falar de parapsiquismo, não vamos falar de mediunidade. Vamos falar do que nós estamos fazendo aqui agora. Eu vou começar a ler a partir de agora os comentários. São já algumas centenas de comentários, mas eu vou pedir que, se quiserem fazer alguma pergunta, façam aqui agora. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer isso. Vamos lá, o Fábio.
Vibrações positivas. Isabel Garrido ouvindo atentamente. Aricélia Melo. Caiu como uma luva, mudança não é fácil. Realmente não é fácil. Gente, eu vou pedir para vocês não mandarem mensagens enquanto a gente está numa live, porque ela começa a abrir como pipoca aqui. Outra coisa, como lidar com a mente no processo de ascensão? Quem pergunta é o Luiz, não deu tempo de ler, que já entrou um monte aqui. Nosso processo de ascensão, ele tem que lidar como um processo natural. A ascensão não é um objetivo, irmão. A ascensão ela é uma consequência. Estar na quinta dimensão é uma consequência do que nós somos hoje. Se nós trabalhamos nossa mente, nossas vibrações, aumentamos o nosso amor, aumentamos a nossa capilaridade, a nossa quantidade de pessoas que conseguimos amar, conseguimos entender, conseguimos respeitar em sua totalidade e entender que cada um tem o seu processo, a gente começa a ter um estilo de vida diferente. As nossas frequências começam a se elevar por si só e, como consequência, um dia nós ascensionaremos, mas ele não é o nosso objetivo, não deve ser o objetivo, porque eu vejo que tem muita gente que faz as 7 rezas sagradas do monge tibetano, do arcanjo não sei das quantas, e acha que fazer aquilo lá vai liberar ele dos karmas, vai tirar ele dos problemas e vai trazer ele mais próximo da ascensão. Não é assim que funciona. São nossas vibrações, são nossas ações. Aí sim nós vamos um dia, através do nosso processo natural, ascensionar. Vamos lá. Fabiana Galindo, o que podemos fazer para aliviar os desconfortos sentidos? Tenho muita fadiga e alteração nas emoções. Pois é, Fabiana. Esse é uma das perguntas do momento da humanidade. As novas frequências, elas estão aí, elas estão penetrando profundamente em nossas consciências, em nossos corpos energéticos, corpo físico. E é inevitável que algumas sensações deixem de acontecer. Por que existe esse desconforto? Porque nós estamos atuando, nossa vibração ela está baixa. Se nós começarmos a atuar mais em conformidade com essas vibrações superiores, começamos a vibrar de uma maneira melhor, nós vamos estar mais ressonantes com essas energias e elas deixarão de nos gerar aqueles problemas, porque nós estamos sintonizados. Então nós seremos a luz, nós estaremos na mesma frequência. E aí tudo vai ficar muito legal, muito melhor que você já esteve até agora. Vamos lá. Isabel Marques, no passado precisávamos morrer para mudar de dimensão. Agora é possível em corpo físico? Não. Na verdade, nós realmente necessitamos passar pelas transições, físicas, da morte física, e não acredito que no momento que o planeta Terra chegar à quinta dimensão, vocês podem ter certeza que ninguém aqui vai estar
em matéria, nessa matéria, nesse corpo, para chegar nesse momento, né, dessa transição, mesmo porque ela é gradual, ela não é instantânea. Lembre-se que ela passa por... Existe todo um tempo de movimentação planetária na galáxia, e que ela está no começo para começar a entrar nessa fase de quinta dimensão. Então ela não vai ser repentina. O que sim vai ser repentino é a transição planetária, que é o fechamento de um ciclo, limpeza de superfície para um novo ciclo. Isso demorará algumas centenas de anos ainda. Então não estaremos encarnando, só daqui muito tempo. Vamos lá. Marta Paula, somos seres transcendentes. Como trabalhar sem captarmos para nós a negatividade de quem cuidamos? Marta, justamente a gente estava falando sobre isso através dos exercícios. Isso em algum momento vai se tornar um estado natural, quando você tenha um atributo chamado autodomínio energético. Quando você aprender a se conhecer, a entender suas próprias energias, a entender como manejar, manipular, movimentar suas energias, nada vai te afetar, porque você vai saber lidar com elas em todas as situações, sejam elas em presenças de energias negativas, positivas ou neutras. Então tudo isso é aprendizado de movimentação energética. Tá? Vamos lá. Eu não sei como que dá para ver aqui. Essa limpeza de superfície seria o evento? Vai ser um evento. Vai ser um evento grande. Mas eu não sei a que evento você se refere, mas vai ser o evento. Energia nuclear seria uma ferramenta para acelerar o processo de transição? Lucas, não seria o ideal. Não seria o ideal. O ideal seria que esse processo de transição fosse dado por modos naturais, né? Mesmo porque a limpeza nuclear de uma guerra nuclear, ela demoraria aí alguns milênios, atrasaria os processos do planeta. Edu Renata, como fazemos o contato profundo com o nosso eu? Somente por meditação? O nosso eu, quem nós somos, nós temos aqui encarnados pela centelha divina que nós somos. Acessar o nosso eu interior é acessar essa centelha divina que nós somos. A melhor maneira que eu encontrei até hoje, eu particularmente, é através da meditação, através da respiração profunda, através da indução de externa. Às vezes eu já gravei uma fita, gravei um áudio, que eu mesmo fui me guiando para que eu pudesse ir cada vez mais profundo em minha consciência, até atingir o estado que eu queria. Mas tem gente que faz isso através do esporte, correndo. Ela entra em contato com o eu interior dela. Ela faz isso através de um hobby. Às vezes ela está lá fazendo um aviãozinho, lá tão dedicada manualmente, fisicamente, e de repente ela consegue esse contato interior. Então não é só a meditação. O yoga é um processo muito interessante para ter essa conexão. Mas eu acho que o mais bacana é a gente sentar ali, deitar, se suavizar, se elevar e entrar em contato com esse eu interior. E uma vez que nós tenhamos contato pleno com o nosso eu interior,
certamente a gente começa a ter um contato com o nosso eu superior, que depois em outra aula a gente vai falar a diferença entre eu interior e eu superior e o que é uma mônada, né? Que são as centelhas, as divisões das divisões das centelhas e os fractais que nós somos. Aí é mais para frente para que a gente entenda um pouco mais. Vamos lá. Me perguntam muito sobre a Nesara, né? Desculpem, eu não acredito. Para mim, não acredito. Igual a Juscelma Vaz fala sobre a presença dos reptilianos e outros seriam apenas físicos, caso possível. Vamos lá. Eu sei que isso vai gerar uma das maiores polêmicas, mas eu tenho que dar um ponto final, pelo menos naqueles que a gente trata de conversar, porque me perguntam diariamente as mesmas coisas. Se vocês acompanharem o vídeo logo do começo, vocês vão perceber que eu comentei que existe uma movimentação muito grande de irmãos que estão aí tratando de criar sistemas de crença enraizadas em crenças passadas. Indo mais direto ao assunto, eu há 30 anos atrás já tive contato com a ufologia. Há 28 anos atrás eu já era ufólogo de campo. Buscávamos conhecimento da casuística e tudo isso. A casuística existe no planeta há dezenas de anos, né? Principalmente depois de 1947. Então começaram-se aí a busca pelo que são esses irmãos das estrelas. A gente tem que entender que esse lance de draconiano, de reptiliano, de Nesara, isso apareceu, gente, de 5 anos para cá, 6 anos para cá, quando muito. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu não posso afirmar. Nunca se tinha ouvido falar dessas raças. E aí é onde começa, para mim, a missão de seres da 4ª dimensão, que somos nós, os seres humanos desencarnados, se aproveitando do sistema de crença dos seres humanos, criando figuras, porque vocês sabem que uma entidade é um ser desencarnado, ele pode se plasmar do jeito que ele quiser. Então ele ele forma a figura que ele quiser. Então ele pode formar as figuras mais medonhas. Particularmente, eu não acredito nesses draconianos, nesses reptilianos, como a humanidade aí, como a internet conta. Não acredito mesmo. Para mim isso foi criado por 2, 3 personagens americanos aí que divulgaram na internet, correu o mundo e tomou as proporções que tomaram, que criaram teorias de conspirações diversas. Nossa, é um absurdo, a gente vê cada absurdo nessa internet. E o que gera isso, gente? Isso gera medo. Isso gera pânico, isso gera indecisão. As pessoas que eram para estar despertas, se preocupando com elas mesmas, com o desenvolvimento pessoal dela, ela começa a buscar esses seres aí. Ele começa... Vocês estão ouvindo aí? Tá tudo bem? Alô? Eu acho que travou aqui. Que pena.
pena. Que pena. Bem, talvez esteja gravando ainda. Então, gente, eu acabo discordando aí desse processo, tá? Encarnados se aproveitando do sistema de crença dos seres humanos. Isso aí. Bem, só parece que travou tudo aqui. Eu posso deixar... Tá normal? Tá normal, voltou ao normal, parece. Então não concordo, irmãos, não concordo, nunca vi pessoas, grandes projetores astrais. Eu vou te falar, Wagner Borges, Moisés Isagui, Saulo Calderon, Valdo Vieira, Nancy Trivelato, Wagner Alegrete, vários outros, Laércio Fonseca, outras pessoas que merecem grande credibilidade, grande respeito por parte da gente, são projetores assim, conscientes. Eu tive muitas experiências durante esses anos de vida terrena. Nunca vi. Pergunto para os meus mentores, e às vezes eu insisto, mas não tem mesmo, mas nenhumzinho assim, só para dizer, entrar em acordo com esse pessoal que existe. Não existe. Nunca ouvi falar disso daí. Então, assim, dentro da minha limitação, que a gente é pequenininho, né? A gente nunca sabe tudo. Mas eu acho que é uma baita teoria de conspiração, que proveniente da quarta dimensão, desses seres aí que mantêm as trevas para zoar a cabeça do ser humano. Se outros seres, né? Se um ser é capaz de entrar num portal multidimensional, ele já está numa quinta dimensão, ele já está em uma condição superior. Não existe gente daqui na terceira dimensão ou quarta dimensão livre para ir para qualquer lugar do espaço. Dentro desse teórico caos universal, existe a mais perfeita ordem. Não é assim tão simples, não. Às vezes as pessoas me chamam de inocente, né? Eu sou muito bonzinho. Não é. Existe um comando planetário de seres de alta luz, de uma tecnologia inexplicável. A nossa cabeça humana limitada não é capaz de entender. Então esses seres têm o controle absoluto das situações. A dualidade é para os processos de seres menores. Cada um está vivendo a sua dualidade, seus problemas de conflito, cada um no seu planeta. Ou no máximo igual o planeta Terra, vai mandar bomba ali na Lua, vai arrumar conflito com o vizinho, mas não numa viagem interestelar de milhares ou milhões de anos-luz. Não vai, não tem como, não cabe. Desculpa, gente, eu até falar desse jeito, aqui é muita gente falando sobre isso para mim dia e noite, e eu discordo. Eu acho que a nossa preocupação ela tem que começar a ser por nós mesmos, dentro do nosso desenvolvimento como ser, como consciência. Entender que o nosso processo é despertar. Não adianta falar para mim que é um ser desperto porque acha que o Ashtar Sheran é o solucionador dos problemas aí do grande comando planetário. Acredito eu que Ashtar Sheran é um comando planetário, não é uma pessoa, não é uma consciência única, é o comando Ashtar.
Então o comando Ashtar, ele está a cada transição planetária, eles estão lá, esse grupo está lá em todos esses planetas a cumprir com suas missões de ajudar no despertar e na limpeza dos processos pós-transição, habilitando aí o planeta para um outro novo ciclo de vida. Vamos lá. Bem, gente, eu acho que... Então, tem uma moça aqui, Tânia Sperling, Coreywood. Falar essas coisas na internet deve ser complicado, mas para mim, se isso tudo que ele falasse fosse verdade, ele já estaria morto pelos governos faz tempo. Então isso é uma grande campanha de marketing. Dele mesmo, do David Icke, são 3, 4 pessoas que criaram esse montão de ilusão aí e que o mundo inteiro acha que tudo isso está certo, mas tá bom. Bem, gente, passa um montão aqui, não dá nem tempo de ler. Eu acho que a gente vai encerrar. Data limite 2019. Vamos lá. O nosso amado professor, e guia Chico Xavier, ele falou que houve um acordo, entre o comando, porque devemos entender que existe um comando desse projeto planetário que toma decisões aí em permitir ou não permitir algumas situações. Quando em 1967 o planeta Terra estava ao borde de uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos, ficou a ponto de começar essa guerra mundial nuclear, que seria a devastação do planeta Terra. Aquele momento era para acontecer, era para ser aquele momento, um momento de transição planetária, o início dela pelo menos. E então o que acontece é que quando ele teve esse contato, houve a intervenção do nosso mestre Sananda, nosso mestre Jesus, pelo planeta Terra, pedindo um pouco mais de tempo para que se reequilibrasse, que as pessoas tivessem mais uma chance para poder vivenciar e elevar suas vibrações. A data limite é 2019, então foi 1969, na verdade. Essa data limite, teoricamente, é uma data em que esses irmãos nos deram que, se não houvesse nenhum conflito nuclear até essa data, começariam os contatos dos irmãos das estrelas, trazendo tecnologia, fazendo os primeiros contatos. Eu acredito que isso vai acontecer, que nós teremos esse momento ainda em vida, com o contato de nossos irmãos das estrelas de modo mais amplo, de modo físico, Eu acredito que isso vai acontecer. Eles têm dado grandes sinais que isso vai acontecer. Não sei se 2019 é a data. Particularmente, eu gostaria muito que fosse. Mas depende também um pouco do nível vibracional das pessoas e da aceitação delas. Então vamos ver se a gente consegue melhorar essa vibração até 2019, Mas eu acredito que vai acontecer sim. Eu vejo assim, é lógico que existem várias pessoas
que acreditam muito aí nas raízes das crenças limitantes, né? Ou outras crenças. Então, cuidado para... Assim, o que eu indico é que tenham as suas próprias experiências. Não acredita nada que eu estou falando, não. Vai ter suas próprias experiências. Vamos aprender a ter essas próprias experiências e vamos começar a entender, a buscar a nossa informação na fonte, antes de se entregar totalmente a qualquer coisa. Tá bom? Eu vou encerrar por hoje. Vou deixar um abraço muito grande, muito forte, um abraço fraternal de muita luz a todos. Na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos fazer então a nossa prática de cura fraterna. No dia vamos dar algumas instruções. Ficar aqui falando constantemente durante esse período aqui não é fácil. Vou aceitar sugestões e provavelmente eu vou pedir aos irmãos que façam as perguntas antes deixem as perguntas, eu vou fazer um esforço de responder elas aí, tá? De responder elas pouco a pouco aí, de todas essas perguntas que vocês fizeram. E é muito legal aí que todo mundo olhe todos os comentários, entre nos outros posts, olhe os comentários, porque eu tenho o hábito de responder um a um, né? À medida que vou conseguindo. E a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, entrar em outros posts, tantos aqui do feed de notícias, como lá do grupo Despertando a Consciência Universal, vão dando uma olhada nos posts, nos comentários, as perguntas e respostas. Então, eu acho que vai ser bacana, né? Para todo mundo aí. Muita luz a todo mundo, tá? Namastê, meus amados irmãos. Estejam muito, muito bem. Até quinta-feira, hein? E desculpe pelas falhas do dia. Como corta isso?